Vestibulando? Bora arrebentar nas exatas? Meu Deus! Venha com a turma do Incursos! Fala, galera, beleza? Olha esse exercício que eu trouxe pra você. Dá um pause, dá uma lidinha nele, tenta fazer e aí depois da vinheta você acompanha a resolução junto comigo. Beleza? Beijão! A variação da incidência da radiação solar sobre a superfície da Terra resulta numa variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Turminha, o que ele está falando fica batendo o sol o dia inteiro lá, né, numa certa superfície, e com isso varia a temperatura ali, né? Varia a temperatura ali, obviamente, né, gente? Vai esquentar, tá? Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Pessoal, a gente não vai precisar saber disso que eu falo agora, mas como tiveram muitas questões esses últimos anos aí, teóricas sobre calor específico, grifa para mim assim, ó. Grifa para mim assim, ó. Calor específico do concreto é inferior ao da água. Pessoal, uma coisa muito legal. Não sei se vocês vão lembrar disso daqui que nós falamos, tá? Quando eu quero variar a temperatura de um corpinho, eu vou lá e eu dou calor para ele, eu tiro. Esse calor que eu dou, ou que eu tiro, eu posso calcular pelo quimacete, onde esse Czinho aqui, turminha, é o meu calor específico. Então, se liga, quanto maior o calor específico, quer dizer que mais calor eu vou ter que dar para o corpo, não é assim, gente? Quer dizer que mais difícil é de variar a temperatura do corpo. Agora, quanto menor o calor específico, menos calor eu preciso dar para o corpo para variar a sua temperatura. Quer dizer que é mais fácil de eu variar a sua temperatura. Não sei se vocês vão lembrar, gente, mas eu comentei com vocês que a água é uma das substâncias que tem maior calor específico. Então, quer dizer que tem que dar muito calor para variar a temperatura da água. Então, a água tende a manter mais a sua temperatura. Agora, quando você pega a areia, que nós falamos, tem um calor específico pequeno, então quer dizer que é mais fácil de eu variar a temperatura da areia. Qualquer calorzinho que eu dou já varia a temperatura da areia. O que o texto fala para a gente eu tenho lá regiões urbanas que tem concreto, que tem um calor específico baixo, e regiões lá que tem água, né? Regiões que tem água, plano, que tem calor específico alto. O que vai acontecer, né? O sol dá calor para esse cara e o sol dá calor para esse cara. Mas como esse aqui tem calor específico baixo, ele é mais fácil de ser esquentado. Quer dizer que a variação de temperatura aqui é mais alta. Já aqui, ó, que está a base d'água, né? É mais difícil variar a temperatura, então a variação de temperatura aqui é mais baixa. Sacaram ou não, gente? Você viu que legal? Então, regiões que tem concreto e tal, sofre mais variação de temperatura, porque esquenta mais fácil, e aí, obviamente, se esquenta mais fácil, esfria mais fácil. E lugar que tem água tende a manter mais a sua temperatura. Olha que bacana, tá? Turma, nós não vamos nem precisar disso para fazer exercício, mas só para a gente reforçar, para ter na tua cabeça o conceito de calor específico, tá? Vou continuar. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água. Grifa para mim, gente. Então, assim, ó, eu tenho aqui uma parte que é concreto, uma parte aqui que é concreto, que tem um volume V. Eu vou substituir esse concreto por água, no mesmo volume V. E comparar as variações de temperatura devido à absorção de radiação solar nas duas situações.
Fala galera, tudo bem com vocês? Bora se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Sininho. Sininho. Lembra? Peter Pan. Sininho. Foi bom. Foi legal. Gente, então assim, ó, o sol vai dar calor tanto para o concreto quanto para a água, né? Aqui a temperatura vai variar de um jeito, a variação de temperatura do concreto vai ser de um jeito, e a variação de temperatura da água vai ser de outro, né? O concreto vai variar mais a temperatura do que a água. Desprezando os efeitos da evaporação, considerando que toda a radiação é absorvida, né? Essa variação pode ser realizada com os seguintes dados. Tá, então ele deu lá densidade e calor específico. A pergunta dele é: a razão entre as variações de temperatura nas áreas concretadas e alagadas é... Bom, gente, ele quer a relação entre a variação de temperatura na área concretada pela variação de temperatura na área alagada, né? Ou seja, turminha, é isso que ele pediu para nós. Sempre quando ele pede, gente, uma razão, né? Uma relação, ele tá querendo saber qual é a relação entre essas duas grandezas. Ele quer saber, por exemplo, quantas vezes esse cara é maior ou menor do que esse, tá? Então, sempre quando você faz uma razão, né, fazer uma razão é fazer uma comparação entre esses dois caras, né? Então, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos ver o quanto que a temperatura varia aqui e o quanto que a temperatura varia aqui para ver quanto que vai dar essa razão, tá? Quero lembrar vocês que até o texto fala isso, né, gente? Que o calor que o sol dá para o concreto é o mesmo calor que o sol vai dar para a água, né? Então, se aqui eu dou um calor para o concreto que vale, sei lá, é o quê? Aqui o calor que ele dá para a água também vale quê? Né? Também vale quê? Está no mesmo sol, né? Tudo bem? Então, assim, nós podemos fazer isso aqui separadamente, tipo, avaliar primeiro o concreto, depois a água e comparar, ou, gente, eu vou fazer de um jeito que a gente já vai fazendo e ganhando tempo, tá? Depois eu vejo se tem perguntas aí, moçada. Depois eu vejo. Só terminar o meu raciocínio. Eu posso assim, ó, peraí. O calor que é dado para o concreto é igual ao calor que é dado para a água. É o mesmo calor. Só que esse calor que eu dou para o concreto, que eu dou para a água, vai produzir uma variação de temperatura nesses caras. Se vai produzir uma variação de temperatura, né, gente? Eu posso calcular pelo Q macete. Ó, vou pôr um Q macete para o concreto e eu vou pôr um Q macete para a água. Ó, para a água, tá bom? Q macete concreto, macete para a água. Só que agora é o seguinte, moçada. Vamos lá. Eu sei a massa de concreto? Eu sei a massa de concreto? Não. Eu não sei a massa de concreto. Só que o que eu sei? Eu sei a densidade e eu sei o volume. De novo, você tem que usar bastante essa formulinha aqui, né, gente? Se densidade é como a massa se distribui pelo volume, então multiplique em crans. Massa é dV. Massa é dV. Só não é massa dV para o all-in. Gente, essa é nova, hein? Essa é desse ano, moçada. O que vocês acharam? Legal? Então, ó, a massa do concreto é a densidade do concreto vezes o volume do concreto. Você viu que eu só substituí massa por dV. A gente adorei esses balãozinhos. Massa por dV, né? Vezes CC, delta TC. Massa de água, DAVA vezes CA, delta TA. Então, de novo, gente, tá? Aqui, ó, eu só substituí esse cara por isso. Aqui eu só substituí esse cara por isso, tá? Densidade de volume. Agora, vamos ser felizes. Agora, a densidade do concreto, ele deu. Densidade do concreto, 2.500. Volume do concreto, a gente está chamando de V. Calor específico do concreto, 0,8 delta TC. Densidade da água, 1.000. Volume da água também a gente está chamando de V. Calor específico da água, 4,2 vezes delta TA, né? Esse V e esse V aqui eu vou dar cut e cut. Turma, dá uma ajudada aí para mim. Aqui eu vou dar cut e cut. Quanto que dá 25 vezes 0,8, né? 8 vezes 2,5 dá 20. 20 delta TC
é igual a 42 ΔTA, né? Então, ΔTC por ΔTA é igual a 42 sobre 20. Vai vendo se está certo a conta, gente. 2,1, né? 2,1. Olha lá, tudo. Já acabou o exercício, resposta 2,1, né? Letra bola. Só que só para a gente entender um pouco melhor, gente, quando você fala que ΔTC por ΔTA, o que eu falei? Quando eu tenho uma razão, eu estou comparando esses caras. Quando eu falo que isso aqui é igual a 2,1, ó, só para você enxergar melhor, multiplica em cruz isso aqui. ΔTC é 2,1 ΔTA. Ou seja, gente, a temperatura do concreto vai ser 2,1 vezes maior do que a temperatura da água, né? Vai ser praticamente o dobro. Olha, gente, a variação de temperatura que o concreto vai sofrer é praticamente o dobro da variação de temperatura que sofre a água. E para você que chegou até aqui, eu tenho um mega presente. Eu vou dar para você uma aula experimental gratuita, que você pode ir lá assistir ela do começo até o fim. É só você clicar nesse link aqui, tá bom? Que você vai ser direcionado direto para lá. Ou você liga aqui e fala com as nossas diretoras para encaminhar isso aí para você. Beleza? Valeu! E aí, galera, olha só, se você quiser continuar no YouTube, tem mais uma questãozinha de física para você aqui, ó, tá? E aqui no All-in nós temos também, além da física, matemática e química. Essa aqui é uma resolução mega especial do meu irmão Rafa Jesus para você. Clica lá para você dar uma olhadinha.